gente! Hoje a gente vai falar sobre mediunidade, o que ninguém contou para você sobre mediunidade. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha. Meu nome é Alba Michele, eu sou terapeuta, escritora, taróloga, falo de autoconhecimento, espiritualidade aqui no YouTube e também no Instagram. Então, se você quiser me seguir no Instagram, vou colocar minha rede aqui para que a gente possa criar essa comunidade aqui e falar de autoconhecimento e espiritualidade. Bom, muita gente fala de mediunidade e acha que mediunidade é incorporar, né? Ou a mediunidade é ficar vendo espíritos por aí, né? Estar o tempo inteiro se conectando com algum fantasma. E mediunidade ela é muito mais que isso, né? A gente vai percebendo os sinais conforme a gente vai se conhecendo. Ter o autoconhecimento é muito importante para os passos serem desenvolvidos da nossa mediunidade. Todo mundo vai desenvolver a mediunidade? Não. Todo mundo nasce mediúnico, né? De alguma forma você tem a intuição, algum tipo de sonho que pode ser um aviso, alguma conexão espiritual com uma situação, algo ou alguém, mas nem todas as pessoas vão conseguir desenvolver. Umas porque não querem mesmo, não entendem o que está acontecendo, mas também não buscam o conhecimento, não buscam estudar e conversar com outras pessoas sobre isso para entender. Enfim, eu estou falando para um grupo que talvez esteja despertando para essa mediunidade, né? Quando eu era criança, eu percebia que tinha uma coisa diferente comigo. Tinha com quem conversar sobre isso. Infelizmente, eu não tinha com quem conversar, porque isso era uma coisa bizarra para quem é católico, para quem é evangélico, e eu já falei sobre isso, que eu vim de uma religião católica. Quem não assistiu o vídeo que eu postei essa semana, assiste, vai lá que eu vou colocar o link aqui engatilhado em algum lugar, e você vai lá e assiste sobre como foi minha experiência na Igreja Católica já no finalzinho, né? A experiência no início foi muito boa, ainda quando eu não tinha consciência sobre nada. Eu não, enquanto criança e adolescente, eu não tinha percebido nenhum tipo de sinal. Nem na fase adulta eu ainda sabia que aquilo era mediunidade. É coincidência, só foi um sonho. Então a gente vai acreditando nisso porque as pessoas vão falando isso para você. Quando eu comecei a ter sonhos e que aquilo depois acontecia, inclusive eu tive sonhos com Nossa Senhora me avisando de situações de risco, onde ela apontava e dizia, olha, vai acontecer isso, isso e isso, mas você passa por esse desafio e lembra do nome do meu filho, coisas do tipo que acontecia comigo. Então por isso que eu falo, experiências espirituais, experiências mediúnicas, experiências cada pessoa vai sentir de um jeito. Eu não posso chegar aqui e colocar regra para todo mundo e dizer que todo mundo é igual. Ou então, não, ela é maluca porque ela está falando isso. Não, ela é doida. Não, ela está vivendo a experiência dela. Eu estou vivendo a minha experiência. Então, assim, eu no início, quando eu comecei a ter experiências mediúnicas, me causou medo, né? Eu não entendi o que era, não tinha com quem conversar sobre isso, então eu tinha medo. Chegava a um ponto de eu tinha medo de sonhar, porque quando eu sonhava acontecia. E depois eu fui percebendo que as palavras também, as coisas que eu falava começavam a concretizar aquilo. Existem outras questões que a gente tem a lei da atração, né? O verbo se fez carne. Então, conforme a gente fala, aquilo se materializa. E a gente não sabe também que a gente está materializando coisas boas ou ruins através da nossa energia, né? Daquilo que a gente está... A palavra ela tem poder, então eu não tinha noção do poder que eu tinha através da minha boca, da minha raiva, da minha ira ou da minha clareza espiritual. Eu fui entendendo isso muito mais tarde. A mediunidade te torna melhor do que os outros? Não, a mediunidade não te torna nenhum alecrim dourado, uma pessoa exclusiva e melhor do que ninguém. A mediunidade ela só vai fazer com que você tenha entendimento sobre aquilo que está acontecendo com você, para que você perceba que você não está doido, né? E que é muito importante também você poder fazer terapia e ter um espaço de acolhimento nessas terapias, de acolher aquilo que você está falando, sobre os seus sonhos, sobre os seus sentimentos, sobre as suas experiências, que você pode compartilhar dentro de uma sessão de terapia. Porque tem pessoas que ainda nem estão preparadas para esse tipo de conversa, né?
vai dizer realmente que você está com algum problema, que isso é bobagem, que isso é besteira. Então a mediunidade, ela não traz algo que você seja exclusivo e melhor, não tem um selo de qualidade, mas a mediunidade faz você entender que ela precisa ser trabalhada para o outro. Quando você é médium, você tem que entender que o seu trabalho é para também servir o outro, de algum jeito. A mediunidade também exige de você responsabilidade. Antes de tudo, sempre, é o autoconhecimento em primeiro lugar. E depois você ter responsabilidade sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você entrega para o outro. Hoje mesmo eu peguei um Uber, né, e a moça tinha falado algumas questões sobre... Ela era da Umbanda e ela saiu porque ela achava que ela não tinha responsabilidade para falar para o outro aquilo que a entidade estava querendo falar. E aí eu falei para ela, talvez você tenha crenças limitantes sobre isso que você precisa trabalhar, né? Claro que a gente tem que estudar, claro que a gente tem que desenvolver, claro que a gente tem que buscar informações, mas não é só sobre isso. É sobre também viver a espiritualidade, viver a mediunidade. Nem toda sensação é espiritual, isso é importante também. Manter o equilíbrio emocional e o bom senso. Nem tudo a gente tem que falar que é espiritual. A gente está vivendo uma experiência espiritual na Terra? Estamos. Estamos num corpo emprestado? Estamos. Mas nem tudo é sobre o espiritual. Tem coisas que a gente tem que parar e pensar, não, peraí, isso aqui é uma causa minha emocional. Ela acaba... que é muito contraditório, ao mesmo tempo que nem tudo é espiritual, acaba sendo quase tudo espiritual, né? Mas é porque as pessoas tendem a só levar para esse lado. E às vezes a gente tem que entender, isso aqui é um pouquinho do meu mental, em que momento é o meu mental que está produzindo isso, em que momento eu estou desalinhada emocionalmente e espiritualmente para estar vivendo, atraindo, entregando alguma coisa que não é tão legal assim. Então a gente precisa olhar para dentro, tudo que está dentro está fora, tudo que está fora está dentro. Para a gente poder entender o que está acontecendo com a gente, e aí sim a gente poder passar para o outro a informação daquilo que eu tenho mais consciência sobre que é espiritual ou não é espiritual. Quanto mais você tem consciência sobre você, mais fácil a caminhada fica. O desenvolvimento mediúnico pode trazer aprendizados, mas também desafios. Bom, eu tive muitos desafios quando eu comecei a trabalhar a minha forma mediúnica, como eu falei. Tudo teve muitas experiências mediúnicas durante a minha vida, mas eu desenvolvi a mediunidade na Umbanda, onde eu fui entendida. Até ali eu era doida para as pessoas à volta. Mas quando eu fui para a Umbanda, eu entendi que eu não estava louca, que tudo aquilo fazia parte de mim, de algum jeito. E aí eu fui desenvolvendo. Como eu falei, nem tudo é incorporação, mas no meu caso eu incorporei. Só que não é só sobre incorporação, não é só sobre ver espíritos, não é só sobre vultos, não é só sobre obsessores, não é só sobre magia, macumba, maldade, inveja, olho grande, não é só isso, gente. Tem coisas muito além. Então, quando eu comecei a desenvolver, eu comecei a incorporar a minha Maria Mulambo. Eu comecei a entender que aquilo que eu estava vendo era de fato o que eu estava vendo. Eu lembro assim, quando eu comecei a fazer leitura de cartas, eu não estava mais conseguindo entender o que era eu, o que era o outro, então eu acabava pegando um monte de energia ruim, errada, porque eu estava aprendendo sozinha no período daquela pandemia que nós estávamos. Então, nesse momento, eu começo a ter atenção sobre os sinais que eu estava recebendo. O que era meu e o que era da espiritualidade. O que a espiritualidade realmente queria me colocar no lugar de canalizadora, né? Porque eu sou um canalizador aqui, para que ela possa passar a informação para o outro do jeito que ela queria, com clareza. E é claro que é muito difícil ser tudo muito claro pela espiritualidade quando se passa por um ser humano, porque acaba que eu tenho um jeito de me comunicar diferente, né, da minha espiritualidade. Então,
Às vezes ela vem e fala uma coisa que, na verdade, quando eu vou passar, eu posso estar passando de um outro jeito. Mas o importante é que a mensagem seja passada. Então, a mediunidade, ela começa por uma transformação interior. E você precisa estar no meio de outras pessoas para conversar sobre isso. Tem pessoas que são da igreja que são médiuns, né? Ela vai dizer que é o Espírito Santo. E não significa que ela não tenha mediunidade. Ela pode não gostar dessa palavra, mas ela é mediúnica. Aí a gente vai para várias outras vertentes, que é o clarividente, né? E que vai ter clarividência sobre tudo, mas enfim, o tema não é esse agora, a gente pode desenvolver isso em outro momento. Mas é isso, eu acho que a mediunidade, ela vai te amassar, ela vai te esmagar de uma certa forma, ela vai te colocar em situações constrangedoras, porque às vezes você está vendo uma situação e você fala, e às vezes aquilo não era para ser falado. Eu aprendi, porque tudo eu falava, gente, o que eu sentia da pessoa, eu ia lá e comunicava com a pessoa, eu tenho que falar para ela o que está acontecendo. Hoje eu não falo, a não ser que aquilo esteja me incomodando demais, a ponto de eu não conseguir passar 3, 4 dias, aquilo tá apurrinhando a minha cabeça, que é uma mensagem que tem que falar para alguém. Ou eu sonho 2 vezes com aquilo, ou acontecem situações que eu preciso falar aquilo, e aí eu acabo, olha gente, fulano, eu tive um sonho com você, fulano também sonhou, fulano também me mandou uma mensagem, então eu tô juntando esse quebra-cabeça e vou te dar essa informação. Lide com isso. Mas se eu percebo que eu não tenho brecha para dar a informação sobre algo que eu vi, que eu previ, eu não falo. A afinidade, ela é feita para servir o outro, de fato, mas às vezes o outro não está preparado para isso, né? Não está preparado para ouvir, não está preparado para saber, não quer saber. Porque tem gente que fala assim, eu não quero saber. Se for coisa ruim, eu não quero saber. Gente, eu quero saber de tudo, o que é ruim e o que é bom. Porque aí eu já fico com o meu sinalzinho de alerta, atenta. Vai mudar alguma coisa? Não sei. Mas eu acho que é importante, a informação é importante, na minha visão. Mas para algumas pessoas, a ignorância é uma bênção. Então, que seja bênção na vida dela a ignorância. Na minha, eu prefiro saber de algumas coisas, eu prefiro... Pode ser uma forma de controle? Pode. Ou pode ser uma forma de prevenção. Será que prevenção também pode ser um controle? Também pode. Então eu acredito muito que a mediunidade, ela vem para... se ela chegou até você, é para um desenvolvimento seu, em primeiro lugar, da sua espiritualidade, do seu desenvolvimento como ser humano aqui na Terra. Porém, se ela não for utilizada para o outro, é só uma mediunidade rasa. Então a mediunidade precisa ser, você que tem mediunidade já sabe que tem. É importante que você compreenda isso, tenha consciência sobre isso e trabalhe isso em prol do outro. Vou ter que servir o outro e fazer tudo de graça? Não, né? Porque quando você é mediúnico, nem toda pessoa que joga carta ela é mediúnica, tá? Isso é uma ilusão. Mas se você é mediúnico e você ainda joga carta e você estudou também e se aprofunda cada vez mais para aquilo, você vai cobrar porque é um serviço, né? Agora, tem mediunidade de benzimento, por exemplo, que a pessoa pode fazer de uma forma gratuita, que é uma forma de você prestar caridade, uma forma de você servir o outro. Das formas. Eu não consegui parar para ver, mas tem uma série chamada na Netflix, chamada Mentalista, que eu acho que fala sobre isso. Ele é um detetive, ele é um investigador, alguma coisa assim, mas ele é mediúnico, né? Então é muito interessante, porque primeiro vem pela mente dele, ele consegue enxergar muita coisa ali, e ele vai traçando os crimes, né, que chegam ali para ele. Eu não assisti ainda tudo, eu só vi uns trechos, mas depois eu vou até assistir esse vídeo, essa série, porque eu achei bem interessante. Então eu acho isso, gente. O tema de hoje foi sobre de que forma a mediunidade pode ajudar você, de que forma ela também pode te atrapalhar. Ela te atrapalha se você achar que
tu é maravilhoso, sabe assim, cara, eu sou muito foda, porque eu sei disso tudo, eu sei disso, eu sei daquilo. Nós não sabemos de nada. A gente tá aqui aprendendo, a gente tá aqui evoluindo, a gente tá aqui estudando. E quando a única coisa que a gente sabe é que todo mundo aqui vai morrer. Ninguém aqui é imortal. De resto, a gente não sabe. A gente está aqui só aprendendo, evoluindo, melhorando, desenvolvendo. E a mediunidade, ela é para ser desenvolvida, ela é para ser trabalhada. É de dentro para fora, de fora para dentro. De novo, tudo que está dentro está fora, tudo que está fora está dentro. Isso é mediunidade também. Espero que você tenha gostado, assistido esse vídeo até o final. Me conta aí, você acha que você é mediúnico, você é mediúnica? Quais foram os sinais que você percebeu? Isso é desde a sua infância, da adolescência? Como é que você lida com isso? Me conta aí. Ah, e lembrando, a comunidade Desperta, eu vou colocar o link para você participar. Também vou colocar aqui a minha rede social. E a gente vai se falando, trocando ideias, porque está sendo muito bom conversar aqui com vocês. Se cuida, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo, gente. Se cuide e até a próxima. Tchau.